Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, tá? Hoje nós estamos aqui para continuar as nossas aulas, né? Lembrando, sexto aninho, que nós estamos estudando o substantivo, né? Na nossa live da semana passada, nós estudamos a definição, nós estudamos os substantivos simples e composto e o comum e o próprio. Vamos recordar? O simples, ele é formado por apenas uma palavra. O composto é formado por mais de uma. Por exemplo, chuva. Chuva é o nome, né, daquela água que cai do céu. E o guarda-chuva é o nome daquele objeto que nós usamos para nos proteger da chuva. Então, chuva é simples e guarda-chuva é composto, ok? Nós também estudamos, né, sobre o substantivo comum. O substantivo comum é aquele que dá nome a coisas em geral, né? Que são coisas que não são específicas. Então, mesa. Mesa é comum, não é uma coisa específica, né? Já o substantivo próprio é aquele que dá nome a coisas específicas, a coisas particulares, a coisas próprias de alguém. Por exemplo, o nosso nome. Nosso nome é um substantivo próprio, porque ele é só seu e ele é só meu. Tá? Então, João, Renata, Felipe, todos são substantivos próprios, ok? E a definição de substantivo? Substantivo é a classe de palavras variável. Por que variável? Porque ela sofre mudanças, né? Que tem a função de nomear as coisas, nomeia os seres de forma geral. Então, o substantivo, ele vai dar nomes, tá? E o substantivo, ele sofre 3 variações, 3 flexões que nós chamamos na língua. Ele tem singular e plural, ele tem masculino e feminino e ele tem aumentativo e diminutivo. Então, o substantivo, ele sofre flexão de gênero, masculino e feminino, número singular e plural e grau aumentativo e diminutivo. Então, a palavra casa, que é um substantivo, que dá nome né, aonde a gente mora, alguns, tá? Qual é se eu disse para você passar essa palavrinha para o plural, como que ficaria? Casas, né? Casa é uma palavra feminina. E se eu pedisse para colocar no diminutivo, então seria casebre, porque é uma casa pequena, tá? Então, o substantivo, ele sofre essas mudanças, ok? Hoje nós vamos trabalhar os mais 2 ou 4, vamos ver, substantivos. Hoje nós vamos trabalhar com o substantivo concreto e o abstrato. O que é uma coisa concreta? É uma coisa que você, né, sabe que ela existe, ok? Só que a existência dela não depende de ninguém, tá? Ela tem existência própria, por exemplo. De ninguém é nós, tá bom? Por exemplo, o sol. O sol existe, querendo a gente ou não. Então, ele é concreto, tá? Ele está lá. Às vezes ele aparece, às vezes não. Hoje, por exemplo, tá um dia fechado, né? Talvez ele não apareça, mas ele tem existência própria, ok? Que mais? Pedra. A pedra existe, ela tem existência própria, né? A gente não foi lá para construir essa pedra. Então, a pedra, ela existe porque ela tem existência própria, ela não depende de outros seres, ela está lá, tá bom? Tá um reflexo, né, gente? Mas é porque eu apoiei o celular aqui, certo? Então, os substantivos concretos são aqueles que nomeiam seres que possuem existência própria, ou seja, não dependem de outros seres, ok? Os substantivos concretos, eles podem nomear lugares, animais, tá? Vegetais.
E o abstrato, professor? O abstrato são aqueles que nomeiam seres que dependem de outros seres para existir. Os substantivos abstratos, eles nomeiam os estados, né? Estado como a gente está hoje, ações, sentimentos, tá? O substantivo abstrato, ele nomeia esses seres. Por exemplo, a palavra compaixão. Compaixão, quando você tem compaixão pelo próximo, né? Se sente assim, é tocado pela situação do outro. Se não existir pessoas para ter compaixão, a compaixão não vai existir, tá? É igual o amor. Sem alguém para sentir o amor não vai existir. Então, o amor é um substantivo abstrato. Falsidade. Se não existir alguém para ser falso, né, agir duas caras, por exemplo, a falsidade não existe, tá bom? Então, o substantivo abstrato, ele é esse que precisa de outra pessoa para ele vir a existir, certo? Geralmente os sentimentos, né, são substantivos abstratos, tá? Qual outro substantivo nós podemos trabalhar hoje? Vamos trabalhar hoje, né? Vamos para o primitivo. Já ouviu falar? O que é uma coisa primitiva? O homem primitivo. O que será que é isso, professora? E o que é uma coisa derivada? Quem imagina? Por exemplo, o queijo é derivado do quê? Ele saiu a partir de uma outra coisa. O quê? Do leite, né? Então, o queijo é uma comida que vai derivar de outra, tá? Então, o primitivo é aquele que não surgiu de alguma palavra que já existe. O primitivo, ele forma outras palavras, tá? Então, o substantivo primitivo é esse, que ele vai dar origem a outras palavras. Ele é o primeiro, ele é o primitivo, tá? Por exemplo, a palavra pedra. A partir da palavra pedra, eu formo outras, tá? Pedregulho, pedrada, pedrinha. Então, o substantivo primitivo é esse, tá? Que ele forma outras palavras, tá? Vamos à definição. Os substantivos primitivos podem ser classificados como aquele que designa outros substantivos, tá certo? Ele não vem de outra palavra. Esse que vem de outra palavra é outro, tá? E o substantivo derivado é esse que eu tô falando. O substantivo derivado, ele designa do primitivo, tá? Ele vai derivar, ele vai sair do primitivo. A partir do primitivo, eu formo o derivado. Por exemplo, o exemplo que eu dei do substantivo primitivo pedra. Ele derivou outras, ele formou outras, ele formou pedrinha, pedrada, pedregulho, tá? Então, aquele que forma alguma palavra é o primitivo, e aquele que veio do primitivo, que foi formado pelo primitivo, é o derivado. Outro exemplo, fogo. Fogo é primitivo, a partir dele eu formo outras. Quais? Outros quais? Fogaréu, fogueira, foguedo, tá? Então, esse é o derivado. Jornal. Qual outra palavra eu posso formar com a palavra jornal? Jornaleiro, tá bom? Então, recapitulando, substantivo primitivo designa substantivos não derivados de outros. É aqueles que não vêm de outras palavras, eles formam outras palavras. E o derivado designa substantivos formados a partir de um substantivo primitivo, tá? Então, um forma e o outro deriva. Lembra que eu falei que a gente estuda os parzinhos? Simples, composto, é o par dele. Comum, próprio, é o par dele. Concreto,
abstrato, é o par dele. Primitivo, derivado, tá? Todos eles sofrem variação de gênero, número e grau. Pedra, qual o diminutivo? Pedrinha. Qual o plural? Pedras. Qual o aumentativo? Pedrona, tá? Então, esses são os substantivos que a gente viu até agora, ok? Tem que estudar, galerinha, tá? Tem que dar uma lida aí, tem que continuar os estudos, tá bom? Agora a gente volta para mais uma aulinha.